Muito bem, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Como vocês podem observar, segundo ano, o nosso conteúdo de história é processos de independência na América. Américas inglesa, portuguesa e espanhola. Cada território americano, colonizado por essas respectivas nações, se deu de maneira diferente o processo de independência. Vou começar, portanto, pela América inglesa. Entre 1706 e 1733, as 13 colônias tiveram como base de ocupação do território a iniciativa privada. Isso significa dizer que a monarquia inglesa não tinha condições financeiras plenas de arcar com o custo do que foi a expansão territorial no processo de colonização do século XVI, XVII e XVIII. Então, foi uma oportunidade, na verdade, de alguns ingleses e suecos, noruegueses, mas sobretudo no início ingleses, de fugir a oportunidade de, sobretudo, escapar da perseguição religiosa que ocorria depois da Reforma Protestante. População bastante diferenciada, grupos religiosos buscando liberdade de culto, como eu falei, sobretudo os presbiterianos. Inclusive nos Estados Unidos eles são chamados como os pais peregrinos, Mayflower, na verdade, né, que é o nome da embarcação. Órfãos, mulheres, homens pobres, todos eles com a esperança de construir uma nova Inglaterra, que inclusive ganhou esse nome inicialmente. O território, o território tinha um clima e uma geografia distintos, ou seja, era muito diversificado. As colônias de povoamento e de exploração não refletiram um projeto específico de ocupação do território pela Inglaterra. Não tinha necessariamente um projeto elaborado pela monarquia inglesa para ocupar o território americano, mas um elemento de fato extremamente importante ser compreendido. Diferente das colônias espanholas e das colônias portuguesas, a pretensão da população que chegava a esse território era formar de fato um novo território, um novo espaço que eles esperavam ser um espaço de liberdade. Como vocês podem observar no mapa, formou-se, portanto, as 13 colônias, que basicamente eram divididas em termos econômicos e de práticas socioculturais distintas, e as colônias do norte, centrais, e as colônias do sul, que ficam conhecidas como as colônias que defendiam a escravidão como forma de exploração do trabalho. Então, como vocês podem ver, muitas dessas 13 colônias ainda permanece o mesmo nome de estados americanos hoje: Pensilvânia, Maryland, Delaware, Virgínia, Carolina do Norte, Geórgia, Connecticut. Tá. Educação, uma preocupação dos colonos. Isso é muito interessante ser discutido nessa aula, porque os americanos, na verdade, corrigindo, os ingleses, desde o início da colonização, tinham uma preocupação muito grande no que se refere à formação educacional e cultural dos seus habitantes. A religião presbiteriana, na verdade, a, uma parcela não era só de presbiterianos, mas também era formada por anglicanos e, sobretudo, por calvinistas, também chamados de puritanos. Eles tinham um, uma valorização muito grande no que se refere à formação educacional, evidentemente tendo por base a Bíblia. Tá? Principalmente pelo fato do interesse nos protestantes em ler a Bíblia. Tinha, portanto, a necessidade cada vez mais de alfabetização das pessoas em função do que já tinha sido defendido pela Reforma Protestante, do, de não mais só o padre acessar a Bíblia, como era na Idade Média, e sim também qualquer fiel poder acessar a Bíblia. Leis regulamentavam a oferta da educação em Massachusetts. A educação formal superava as colônias ibéricas, ou seja, as colônias inglesas, elas tinham evidentemente um avanço significativo na sua organização por conta da valorização da educação. Uma das principais universidades do mundo, vou colocar aqui, para vocês verem o ano de fundação de uma das principais universidades do mundo: Harvard.
Opa, errado. Pronto, corretamente agora. Vou colocar aqui para vocês observarem o ano de fundação, para ver o nível de importância que eles davam à educação. Cadê? Deixa eu localizar. Aqui. Fundação 1636. O Brasil só teve sua primeira universidade, tal qual nós conhecemos como modelo de universidade hoje, em 1932, enquanto os Estados Unidos já pensava em sua formação intelectual desde 1637. Tá? A educação formal superava as colônias ibéricas, como eu já falei, portanto, já os colocaram à frente das colônias portuguesa e espanhola. O protestantismo ainda é hoje a principal base de pensamento religioso das colônias, o que é curioso, como acho que vocês já observaram aqui. Eu coloquei aqui para vocês, quem quiser assistir, fique à vontade, um filme chamado A Bruxa. É um filme interessante de se assistir porque discute sobre o imaginário que os americanos, na verdade os ingleses, tinham sobre tanto por base da religião, a bruxaria, ligada sobretudo ao satanismo. E essa noção puritana também pode ser notada, se vocês observarem filmes americanos, na verdade, sempre o casal vai ser um casal de afro-americanos ou um casal de euro-americanos, no caso, eurodescendentes. Tem uma preocupação que hoje não sei se é tão latente, mas por um bom tempo foi significativo a não relação, a relação, era proibida a relação interracial. Chegou a ser proibida legalmente em vários momentos da história americana. A parte norte, em função do clima, dificilmente poderia produzir produtos para o comércio exterior, apostando no comércio interno e na produção familiar. A fabricação de navios e sua utilização no comércio triangular. Vocês vão entender esse comércio triangular, que é nas ilhas das Antilhas, África e América. Nas Antilhas era produzido o açúcar, na África era vendido a cachaça, e na América, sobretudo na parte norte, com o melaço, era feita uma bebida que eu não sei se vocês conhecem, que é o rum. Deixa eu colocar aqui. Acho que a marca mais famosa de rum que nós conhecemos é Montila. É uma marca enfim, de rum. Bom, deixa eu colocar aqui comércio triangular, para vocês terem noção no mapa. Aqui já apareceu. Esse era o comércio triangular. As Antilhas produziam a cana-de-açúcar, o norte beneficiava com o melaço, depois a produção do rum, que era vendido na África, que por sua vez trocava por escravos, por escravizados, que iam sobretudo para as Antilhas e depois para o sul dos Estados Unidos, que a gente vai falar agora há pouco. Tá. Já no sul, com o clima mais quente, a produção de produtos tropicais foi favorecida, sobretudo a cana-de-açúcar. Quando a metrópole passou a tentar manter uma ação mais efetiva de controle colonial com leis, taxas e impostos, os colonos questionaram o cerceamento de suas liberdades e a possibilidade de escravidão da América pela Inglaterra. O que vocês têm que entender aqui de maneira mais evidente é que, em função da colonização ter sido feita majoritariamente por iniciativa privada, a ligação com a Inglaterra era muito fragilizada. Na verdade, eles viam a Inglaterra como uma usurpadora da sua produção.
Alguns apoiavam, que se beneficiavam, obviamente, com o comércio com a Inglaterra, mas a maioria não apoiava por conta de um comércio já produzido localmente. Os ingleses, depois da guerra contra os franceses, a Guerra de Sete Anos, fez com que os gastos da coroa aumentassem de maneira exorbitante. Obviamente que as colônias inglesas que foram penalizadas a tentar sanar essa dívida criada pela Guerra de Sete Anos. As colônias eram uma forma de ajustar os altos custos por causa de envolvimento em conflitos com outras nações europeias no fim do século XVII e século XVIII, Guerra de Sete Anos, como já falei. Desenvolvimento da indústria inglesa e a necessidade de matérias-primas e mercado consumidor, ou seja, a Inglaterra, em sua franca expansão industrial, precisava dos Estados Unidos também como mercado consumidor, como também fornecedor de matéria-prima. As medidas impostas pela coroa representavam a submissão a formas autoritárias de governo e eram investidas contra a liberdade. A incompreensão é muito simples. Os ingleses queriam manter os Estados Unidos no controle, que na verdade ainda não era Estados Unidos, as 13 colônias no controle, obviamente para beneficiar seu mercado, sua produção industrial, enquanto os colonos queriam, obviamente, sua independência, queria mais autonomia, sobretudo econômica, religiosa e política. Para os ingleses, a reação dos colonos foi exagerada, considerando que as taxações impostas às colônias se revertiam em benefícios para as mesmas. Mentirinha. Ah, como o Sul era ligado ao mercado externo de gêneros tropicais, as elites resistiam à separação, com medo de um conflito em que escravizados e pobres entendessem que os ideais de liberdade se aplicavam a eles. Uma das coisas que é absolutamente importante vocês compreenderem é que, nesse contexto, as ideias iluministas já começavam a influenciar todas as regiões da América. O movimento ganhou força com a aplicação de medidas consideradas destrutivas à colônia. Tá, vamos para algumas dessas leis que levaram os colonos à plena revolta que viria a culminar no processo de independência americana. Principais leis impostas à Inglaterra às 13 colônias. Em 1764, a chamada Lei do Açúcar obrigava os colonos a pagar uma taxa adicional sobre qualquer carregamento de açúcar que não pertencesse às colônias britânicas. Simplesmente vocês têm que entender que os ingleses estavam com dívidas por conta das guerras, então eles iam colocando taxações para tentar sanar essa dívida. Em 1765, a Lei do Selo exigia a compra de um selo presente em todos os documentos que circulassem pelo território. Já em 1773, a Lei do Chá obrigava a colônia a consumir somente o chá oriundo das embarcações britânicas, ou seja, todo o chá produzido pelos ingleses, obviamente que o lucro ia para os ingleses. Movimentos separatistas. Principais ações contra essas leis. Boicote aos produtos ingleses, inclusive nessa margem interior aqui é famosa porque foi quando os colonos organizados invadiram as embarcações inglesas e derramaram todo o chá. Não cumprimento das leis metropolitanas, reações por meio da imprensa, ou seja, existia uma imprensa organizada que era a favor da independência das 13 colônias. Quais foram os principais movimentos separatistas? Em dezembro de 1773, organizaram uma revolta contra o monopólio do chá, como eu já falei, que ficou conhecida como Boston Tea Party, Festa do Chá de Boston. Intransigente aos protestos coloniais, a Inglaterra decidiu fechar o porto de Boston e impor as chamadas leis intoleráveis. No ano seguinte, reunidos no primeiro congresso da Filadélfia, os colonos redigiram um documento exigindo o fim das exigências metropolitanas. O segundo congresso, ao mesmo tempo que prestavam lealdade ao rei, os colonos protestavam contra as medidas da colônia. No segundo congresso da Filadélfia, ocorrido em 4 de julho, essa data que é importante, viu? De 1776, os colonos resolveram romper
definitivamente com a Inglaterra, proclamando a sua independência. Não reconhecendo as resoluções do Congresso da Filadélfia, a Inglaterra entrou em conflito contra as 13 colônias. Adivinhe quem resolveu ajudar os Estados Unidos? A França. França e Inglaterra já tinham entrado em conflito, que é a Guerra dos Sete Anos. Como forma de vingança, os franceses resolveram apoiar os, os Estados Unidos, na verdade as 13 colônias, contra os ingleses. Esses confrontos marcaram a chamada Guerra da Independência das 13 colônias, apoiados pelos franceses, inimigos históricos da Inglaterra. As 13 colônias venceram a guerra, tendo sua independência reconhecida em 1783 pelo Tratado de Paris. Coincidência nenhuma, sem Paris a assinatura do acordo. Quem tiver interesse, há um filme, se não estou enganado, não sei se é a direção de Mel Gibson, mas ele está atuando, que é O Patriota, que fala exatamente sobre a guerra de independência dos Estados Unidos. Vocês podem observar que a bandeira das 13 tem exatamente as 13 estrelas que se refere às 13 colônias. Depois, quando foi dividido em mais estados, que ganhou essa configuração que vocês já conhecem. Tá, continuando. A festa do chá de Boston foi uma ação de protesto executada pelos colonos ingleses na América contra o governo britânico, no qual destruíram muitos caixotes de chá pertencentes à Companhia Britânica das Índias Orientais, atirando-os às águas do porto de Boston. O incidente ocorreu em 16 de dezembro de 1770. Essa é a famosa Carta de Independência dos Estados Unidos, que tem poucos artigos. Os Estados Unidos foi organizado em federações, ou seja, cada estado tem autonomia em organizar suas próprias leis. Como vocês podem observar, aqui tem estados que é a favor do uso da maconha, outros que não. Alguns são a favor da prisão perpétua, outros são, em suas leis, a favor da pena de morte. E o nome já explicita exatamente a configuração política dos Estados Unidos da América. Adotando um sistema político republicano e federalista, os Estados Unidos promulgaram sua Carta Constitucional em 1787. Os ideais de liberdade e prosperidade defendidos pelos fundadores da República Norte-Americana não refletiam a situação díspares dos estados do Norte e do Sul. Depois a gente vai tratar sobre a Guerra de Secessão. Tais diferenças acabaram por promover um conflito interno que ficou conhecido como Guerra de Secessão. Acabei de falar. Tá, essa guerra é a diferença de pensamento político econômico entre o norte e o sul americano. Quem quiser de novo, tem filmes que tratam muito bem sobre isso. Muitos filmes interessantes. Django Livre, O Vento Levou, são alguns dos filmes que tratam sobre a Guerra de Secessão. Nos recém-criados Estados Unidos da América, a elite iniciava um trabalho de construção de símbolos e de uma identidade para o novo país republicano. Para a maioria pobre da população branca, os escravizados e os indígenas, a independência não representou melhoria concreta. Ou seja, os estados do norte, tem um filme muito interessante que vocês podem assistir se quiser, se não está gravado. Acho que tem na Netflix, se não tiver vocês pesquisam outra forma, que é o filme 12 anos de escravidão. Fala exatamente num contexto onde a diferença era notória entre norte e sul. O sul escravocrata e o norte a favor da abolição desses escravos. Destacou alguns nomes, como por exemplo Abraham Lincoln, presidente americano que, como advogado, na Guerra de Secessão, conseguiu por fim a escravidão nos Estados Unidos por completo. Muito embora tem outras questões aí, uma 13ª emenda que eu não vou comentar ela aqui agora não. Processo de independência na América Espanhola agora. Antes, deixa eu só falar alguns nomes que são talvez conhecidos por vocês, que fez parte do processo de independência dos Estados Unidos.
Benjamin Franklin, George Washington e depois na Guerra de Secessão, evidentemente, Abraham Lincoln. Mas que vocês podem observar acima aí é de Simão Bolívar. Quem lembrou de Bolívia, obviamente, não é coincidência nenhuma. O país leva esse nome em homenagem a Simão Bolívar, considerado o libertador da América. Quem lembrou de Libertadores da América também não é coincidência nenhuma. A Copa Libertadores leva o nome em homenagem exatamente ao processo de independência da América. Uma das coisas mais bizarras, assim, fazendo um comentário da minha própria opinião, quando ocorreu a final da Libertadores na Espanha, foi uma contradição terrível, porque a Taça Libertadores da América é para homenagear os libertadores da América da colonização dos espanhóis, e resolveram fazer uma final exatamente na Espanha. Enfim, não entendo, tá? Tá. Mudanças no século XVIII, crescimento demográfico, crescimento da produção, crescimento do comércio internacional, tudo isso fazia com que as colônias espanholas cada vez mais produzissem sua própria riqueza. E é sempre o mesmo pensamento, gente. A colônia produzir sua própria riqueza e a Espanha e Portugal, na concepção deles, e na verdade era, usurpar essa riqueza produzida pela colônia. Portugal e Espanha não dominavam mais o comércio colonial. Inglaterra e França participavam ativamente deste comércio. Junto dos produtos vinham ideias que fomentavam a busca de emancipação política dos vice-reinos coloniais. O iluminismo já está começando, na verdade, o iluminismo já estava começando a plantar suas sementes nas cabeças dos intelectuais de várias regiões da América. O europeu que favoreceu o processo de independência da América Espanhola e Portuguesa também. A portuguesa mais tarde, obviamente, mas ainda assim ligada ao contexto europeu. Tá, política expansionista de Napoleão Bonaparte. Todo mundo conhece esse cara, né, eu acho. Debilidade do governo espanhol. Desculpa. Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha, fazendo com que os espanhóis se preocupassem muito mais em defender seu território do que tomar conta das colônias. Foi uma oportunidade que as colônias espanholas encontraram para reivindicar e lutar por sua independência. Entre 1808 e 1813, a Espanha esteve ocupada pela França. No trono estava José Bonaparte, irmão de Napoleão. Inclusive, 1808 foi o ano que a família real saiu de Portugal e Dom João VI ocupou o Brasil, tornando o Brasil extensão do reinado português. Capitalismo industrial e sistema colonial. Trabalho assalariado versus trabalho escravo, ou seja, existia uma discussão sobre o fim da escravidão, que nas outras colônias não era necessariamente a escravidão de africanos, e sim, muitas vezes, majoritariamente de escravizados nativos, como nós conhecemos, indígenas. O capitalismo industrial confrontava as barreiras impostas pelo colonialismo, ou seja, o colonialismo era um modelo econômico e político controlador, impedia que o comércio se expandisse de maneira livre. Daí veio o nome liberalismo, liberal. Agora vocês entendem esse sentido? As monarquias protegiam o mercado, enquanto a concepção liberal queria que esse mercado fosse aberto à livre concorrência. Tá? Para que os donos de pudessem ampliar a venda de seus produtos nas regiões distantes, era necessária a existência de mercados livres. Ó, eu falei. Tá. Crise do sistema colonial, resultado de uma série de fatores decorrentes do próprio processo de colonização. Esse mercado livre cada vez mais tentava destruir esse modelo metrópole-colônia. A ascensão de classes sociais no nível econômico, refletindo na política, sobretudo quem? A burguesia. Uma sociedade com interesses comerciais diferentes na metrópole. Só lembrando que cada parte do contexto de colonização e de independência espanhola
e portuguesa, tinha seu grupo, sua elite, que queria independência. Não queria liberdade para os escravos, mas queria liberdade para eles. No caso, o lucro, o comércio não ser voltado só para abastecer a metrópole, sim para o próprio lucro deles. Uma sociedade com interesses comerciais diferentes da metrópole. Relações comerciais começam a entrar em choque com as barreiras criadas pelo exclusivismo colonial. Influência das ideias iluministas, como já falei. A independência não significou o fim do trabalho escravo, o fim do latifúndio, mas a ascensão e a consolidação da política de uma elite colonial chamada de criolhos. Na Espanha, a principal elite era chamada de criolhos. Tá. Como vocês podem observar aí, não sei se consegue identificar, cada nação dessa aqui foi conseguindo seu processo de independência. O Brasil em 1822, mas foi o único país que não adotou o modelo republicano de governo, permanecendo como monarquia até 1889, quando foi proclamada a República por Marechal Deodoro. As outras nações, com exceção da Guiana, que continua até hoje como território francês, conseguiram independência. Peru, posterior ao Brasil, mas todos eles tinham um mote principal, que era o poder republicano na sua organização política. E como um dos principais nomes da liderança é Simão Bolívar. Por meio de várias revoltas, lutas pela independência, claro, por meio de várias revoltas emancipacionistas ocorridas entre 1810 e 28, diversas áreas da América Espanhola foram conquistando suas independências. Desculpa. O México, por exemplo. Desde 1810, o padre Miguel Hidalgo e, posteriormente, José Morelos lideraram tropas de camponeses pobres que lutavam por mudanças sociais e pela independência política. A diferença entre pobres e ricos nessas regiões no Brasil, essa diferença praticamente hoje, não vou dizer que amenizou, mas melhorou significativamente em relação ao período colonial. Mas o que você pode notar é a luta de classes, é o conceito marxista mesmo. Em 1821, o general Agustín Iturbide, militar que combatia os rebeldes, traiu o governo espanhol e se proclamou imperador. Em 1823, foi derrubado por republicanos. Ou seja, além do conflito contra a Espanha, ocorria também conflitos internos, sobretudo de interesses do poder dos criolhos contra a população que queria aproveitar do contexto de proclamação de independência e instaurar um modelo republicano que atendesse às demandas da população. Do México, a luta pela independência se espalhou pela América Central. No fim desse processo, formaram-se na região das Províncias Unidas Centro-Americanas, que posteriormente fragmentaram-se em diversos países. Assim, alguns dos intelectuais iluministas tinham um pensamento, vou chamar de uma pan-república, na verdade, um território em que formasse o chamado pan-americanismo. Simão Bolívar, o principal defensor. Só que, evidentemente, não deu certo. Várias nações se separaram depois do processo de independência. Olha ele aí, ó, Simão Bolívar e José de San Martín. Lutas pela independência da América do Sul. Simão Bolívar sonhou com uma nação forte e soberana na América Latina. Ele chamava de Gran Colômbia. Junto do venezuelano Antônio José de Sucre, liderou o movimento e organizou um exército popular. Considerado o libertador da Venezuela, da Colômbia, do Equador e da Bolívia e do Peru, junto com San Martín, libertadores da América, são esses. José de San Martín, Simão Bolívar e José de Sucre. O nome da Copa é exatamente em homenagem a isso. San Martín comandou um exército contra as forças espanholas, obtendo importantes vitórias nas regiões sul e central da América do Sul. É considerado o libertador da Argentina e do Chile e do Peru. Lutas pela independência. Isso aqui é interessante. Depois eu vou colocar um link.
para vocês estudarem de maneira mais detalhada sobre a luta de independência do Haiti. Para mim, a parte mais interessante pelo fato de ser a única colônia formada majoritariamente por escravizados, que liderado por Toussaint Louverture e Jean-Jacques Dessalines, eu não vou falar corretamente porque eu não sei, mas esses dois sujeitos históricos da nação haitiana conseguiu organizar um levante de escravizados, ou seja, foi a única nação em que os escravizados se organizaram política e militarmente para conseguir a independência, frente à França. A França, nesse contexto, já passava pelo processo provocado pela Revolução Francesa, já que foi declarado a França como república, eles também queriam que abolissem a escravidão, coisa que não foi aceita. Primeiro foi aceita, depois foi revogado esse processo de escravidão, mas eles se organizaram. Hoje o Haiti é dos países mais pobres do mundo, sobretudo por conta das vultuosas dívidas. Os franceses aceitaram a independência, mas só se ele pagasse uma vultuosa dívida, que de 1825, como vocês podem ver aí no slide, só conseguiu ser paga em 1908, ou seja, um bom tempo para ser paga nessa dívida. Os haitianos, depois de se organizarem, muito embora ocorreram conflitos internos, eles sofreram sobretudo com um boicote. Era uma nação rica sobretudo na produção da cana-de-açúcar e rendia 50% de todo o lucro das colônias francesas. Isso fez com que a população sofresse em termos econômicos. O país não cresceu muito mais pelo boicote. E mais do que isso, teve o chamado medo haitiano. Em função dos escravizados terem conseguido o processo de independência, outros países que também tinham escravizados tiveram medo de os escravizados em suas respectivas colônias se organizarem e também conseguir sua independência. É o caso do Brasil. Lutas pela independência. Movimentos revolucionários, fragmentação do território. Evidentemente, Simão Bolívar não conseguiu fazer a Gran Colômbia, como ele sempre quis. Os territórios se fragmentaram. Países se tornaram, como está muito bem colocado aí, independentes, sobretudo da Inglaterra e dos Estados Unidos, que reconheceram essas independências, mas em troca de benefícios a essas nações, pois agora dependiam das nações industrializadas. O poder passou para as elites locais coloniais. Tá. Dou por encerrada essa aula de hoje e depois a gente continua com a América Portuguesa.